Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve! Estamos dando início a mais uma edição do programa Nova Era. A natureza como você nunca viu. Hoje, meus queridos, eu vou iniciar o programa com um alerta. Porque nunca é demais alertar quem ainda pode estar dormindo. Porque também já perderam tempo demais no período em que não se conheciam, quando ainda não sabiam o porquê viviam. Então, todo desequilíbrio estava muito bem, porque ninguém se conhecia. Mas a partir do princípio que passaram a se conhecer, que já sabem quem são e de onde vieram, tem que fazer por onde desenvolver o raciocínio, a vidência racional e o aparelho racional. Se não fizerem por onde, continuam na categoria de pingos d'água, nascidos do sêmen, na categoria de animal, que possui uma infinidade de classes diferentes. É bom acordar enquanto está em tempo, porque para morrer não tem idade. E por isso a vida não tem garantia. O que tinham que fazer, meus queridos, já fizeram na época em que não se conheciam. Agora que passaram a se conhecer, já são sabedores de como voltar para o seu verdadeiro mundo, para que não continuem a descer de classe, de racionais puros, limpos e perfeitos, por abuso, se deformaram e caíram para a categoria de animais de classe astrológica. E por abuso do livre-arbítrio, caíram de novo para a classe de animal racional, livre pensador. Se por abuso caírem de novo, vão para a classe dos irracionais, porque a categoria é a mesma, a de animais. As classes é que são diferentes. Se não se libertarem, meus queridos, vão continuar descendo de classe, e para haver a libertação desse ciclo degenerativo, é preciso o desenvolvimento do raciocínio para adentrarem no caminho de cima, na estrada de retorno para a origem perfeita. Para isso é necessário o estudo diário da cultura racional, para que haja uma sintonia evolutiva com a energia de cima.
Agora, nesse princípio de desenvolvimento, por serem ainda recém-recuperados da fase de animal pensador, nesse princípio, tudo parece difícil, porque todo princípio é assim. Mas depois que estiverem bem desenvolvidos e evoluídos, encontrarão satisfação imensa, devido o raciocínio estar bem desenvolvido, a vidência racional e o aparelho racional. Assim todos encontrarão a forma natural e real que procuravam já há muito para se alcançar a eternidade, que é alcançar o seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional puro, limpo e perfeito. Lá, no seu verdadeiro mundo de origem. O animal racional veio de uma fase duvidosa, sempre duvidando de tudo. Veio da evolução do pensamento, uma evolução de formação duvidosa. Então, no princípio da evolução da fase do raciocínio, ainda trazem muitas dúvidas no seu pensamento. Então ficam pensando, será que eu alcanço isso? Será que eu vou mesmo me desenvolver? Porque o animal duvida de tudo. O animal veio de uma fase de lapidação e não de acertos. No princípio, o animal, que é você mesmo, que está aí me ouvindo e ainda está principiando nos primeiros livros ou recebendo as primeiras informações sobre a cultura racional, pensa desse jeito. Será que eu alcanço? Pois estou eu aqui para lhe responder quanto a essa primária indagação. É claro que consegue. A cultura racional está aí justamente para isso, para que todos consigam voltar para a eternidade, voltar para a perfeição, voltar para o convívio com Deus Pai. Todos alcançarão porque todos são de origem racional. É que são muito recentes na leitura e tudo é preciso o tempo necessário para o crescimento e o desenvolvimento. Tudo é com o tempo, com a persistência na leitura, lendo e relendo, para que se desenvolva essas três partes essenciais, que é o raciocínio, a vidência racional e o aparelho racional. Mas muitos, no princípio, querem também se desenvolver logo e sem terem ainda o tempo suficiente, tempo necessário para que seja totalmente desenvolvido. É com o tempo necessário que tudo se realiza. Agora, como é tudo relativo ao tempo e não são iguais, uns se tornam mais desenvolvidos do que outros, porque já nasceu com uma sensibilidade maior do raciocínio, mais desenvolvida por natureza, e outros, devido à grande persistência na leitura,
conseguem também evoluir rápido. E já outros, muito morosos e descuidados com a leitura, ficam perdendo tempo demais com coisas sem importância e deixando de lado o que há de mais importante em sua vida. Parando a leitura para perder tempo com coisas sem importância. Esses custam mais a serem desenvolvidos pela sua falta de persistência, porque ainda estão muito ligados ao artifício da fase do pensamento. Ainda não estão bem lapidados, o encanto ainda está muito forte, maquiando o sofrimento que é comum a todos. Então, vivem apegados naquilo que não vai os valer. Então, perdem tempo com coisas sem importância e atrasam assim o seu desenvolvimento, que é o desenvolvimento do raciocínio. É por isso que existem uns mais desenvolvidos do que outros, porque uns são persistentes na leitura e outros não. Então, meus queridos, é tudo apenas questão de tempo. Os mais persistentes alcançando primeiro e os mais encantados demorando mais, levando mais tempo, por estarem ainda presos às futilidades da lapidação da matéria, da fase do pensamento. Assim, todos alcançarão o desenvolvimento do raciocínio, da evidência racional e também do aparelho racional. Todos chegando naturalmente no seu verdadeiro lugar, por circunstâncias naturais, por a fase atual da natureza, ela já ser racional. E a aura de todos também já é racional. Assim, meus queridos, vai tudo se normalizando naturalmente, por todos esses movimentos serem da própria natureza, estando apenas no tempo a solução para tudo. Com o tempo devido, a natureza colocando tudo e todos nos seus devidos lugares, dependendo do tempo, porque ninguém cresceu em um dia. Todos crescem com o tempo, todos evoluem e se desenvolvem com o tempo. Tudo é assim. Para estar pronto para nascer se leva 9 meses e depois anos para cada fase da sua evolução. Entre criança, adolescente, adulto e velho. Então, meus queridos, estão nascendo agora para o conhecimento de si mesmo. Se estão tomando conhecimento da cultura racional agora, então é agora que estão nascendo para a realidade da vida. Agora é que estão acordando de um sono encantador milenar, de um mundo de incertezas e sonhos. Então é preciso tempo para se desenvolverem dentro da realidade e da certeza de tudo, até estarem emancipados pelo raciocínio, pela evidência racional e pelo aparelho racional.
Mas tudo que é natural se desenvolve com facilidade. Assim, o desenvolvimento do raciocínio, ele tende a ser rápido. Estarão todos melhorando e progredindo rapidamente, por o raciocínio ser do verdadeiro natural de todos. Na fase do pensamento, dos artifícios, na fase da lapidação, é que sempre existiram dificuldades. Agora, o raciocínio é do mundo racional, é do verdadeiro estado natural de todos. E o que é natural, não há dificuldades para se desenvolver. As dificuldades foram criadas apenas para a lapidação do animal racional e não para a sua salvação. Onde há dificuldade é porque não é natural. Mas alguns, por não ter noção ainda do que é o natural, acham que haverá dificuldades para se desenvolver, para desenvolver uma coisa que é natural, como é o raciocínio, como é a evidência racional e o aparelho racional. Então, meus queridos, há quem pense que isso não é para o seu tempo. Então, confabulam lá, isso não é para o meu tempo, isso vai demorar muito para o meu raciocínio ser desenvolvido. Eu creio que nem alcanço, isso é uma coisa difícil. Mas o que é natural, não existe dificuldade. Um exemplo, o se alimentar todos os dias é uma coisa natural. Há dificuldade em se ter fome? Assim é o raciocínio, uma coisa natural, que se desenvolve sem dificuldades. Mas é claro também que não é da noite para o dia, requer tempo para o seu desenvolvimento. Assim também querer estar pronto antes do tempo acaba sendo até um desrespeito ao senso natural das coisas. É como pegar uma cartilha e só porque leu a cartilha já se considerar formado, já querer ser doutor. Como nasceu hoje, já querer ser adulto amanhã. Tudo vai da persistência e do tempo necessário ao amadurecimento do seu aprendizado. Porque tudo depende de se aprender. Todos nascem sem nada saber, sem conhecer e sem saber se está certo ou se está errado. E devido às transformações, ninguém sabia sequer como foi o início em que aprenderam a falar, porque ninguém nasceu sabendo falar. Ninguém nasce sabendo coisa nenhuma. Agora são os pais que ensinam os filhos a falar. Mas no início foi a natureza que precisou inserir no pensamento do animal racional o desejo de falar e de desenvolver linguagens. Porque ninguém nasce falando. A natureza teve que introduzir no pensamento, semelhante como ela faz aí com os irracionais, que a ciência até classificou como instinto,
um desejo lógico e racional que a natureza insere no pensamento dos irracionais e que a ciência não sabe de onde vem, que orienta inclusive os pássaros nas suas migrações, dentre outros inúmeros instintos que auxiliam a vida dos irracionais. Tudo isso é proporcionado pela natureza. Se colocarmos um recém-nascido junto de um macaco, ele vai gungunar igual a um macaco. Se colocarmos junto de um cavalo, ele vai relinchar igual a um cavalo. Se colocarmos dentro de um galinheiro, ele vai cacarejar e cantar como um galo. Se for criado numa selva, vira um selvagem. Porque ninguém nasce sabendo coisa nenhuma. Ninguém nasce sabendo falar. Tudo é preciso aprender para saber. Então, meus queridos, é preciso estudar para se aprender. E o conhecimento racional é um conhecimento inédito. É preciso que se leia e releia para não haver o esquecimento do que aprendeu. Os conceitos racionais, eles se diferem dos conceitos do pensamento, que é apoiado em dúvidas e teorias. O conhecimento racional é apoiado na certeza e não alimenta dúvidas e nem mistérios. É uma revelação completa, mas que requer estudo e dedicação. Requer persistência para se alcançar os resultados satisfatórios evolutivos. A persistência traz a solução satisfatória. Persistir para vencer. A persistência é a forma mais eficaz para a realização do estado verdadeiro de graça racional. Lendo e relendo, todos chegando naturalmente no seu verdadeiro mundo de origem, pelo desenvolvimento do raciocínio, da vidência racional e do aparelho racional. Tudo vai naturalmente vai se melhorando sempre por o desenvolvimento do raciocínio, ele ser permanente. Ele não recua do seu desenvolvimento, por ser um tratamento feito pela energia racional. A leitura representa o mundo racional. Entrando em contato com esse conhecimento, entra em contato com o mundo racional. Por todo esse conhecimento, todas essas palavras serem do mundo racional. Então, meus queridos, tenham uma leitura assídua desse conhecimento racional, da cultura racional, do universo em desencanto, para que alcancem a chave da eternidade e adentrem no portal do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Bem, meus queridos,
chegou a hora do nosso momento poético. E logo após a poesia, retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Plenitude do bem viver. E assim a natureza nos conduzindo ao topo da sabedoria, emanando em nosso eu todos os bons fluidos do ser feliz, conduzindo assim à extrema alegria de ser feliz. Ser feliz na plenitude do se conhecer. Ser feliz na íntegra por se conhecer. Viver na intensidade do amor a si mesmo, do amor ao próximo, do amor à vida. Viver na intensidade de se doar, se permitir. Cultivar a semente do fazer o bem, sem olhar a quem. Acolher o próximo à razão. Cultuar o amor que nos motiva a ser feliz. Condicionar a natureza a nos transformar em sementes geradoras da razão, do perdão, do equilíbrio. Posicionar sobre todos os pontos que se intercalam em meio à felicidade de se conhecer. Abrandar as cóleras que anseiam nossos corações. Aliviar sempre o sorriso do verdadeiro eu. Ser feliz na íntegra. Ser justo, usando sempre a razão quando se permite pensar. E sempre transportando, emanando os mais puros dos sentimentos. O amor que nos permite ser feliz. A razão que nos permite viver na íntegra. O perdão que nos permite errar e nos permite aprender o quão somos capazes de superar a dignidade da humildade. E que assim sigamos no caminho do verdadeiro amor, da felicidade, da cumplicidade, do se conhecer, do se doar, do perdoar, da razão que nos proporciona raciocinar. Razão porque todos passaram a se conhecer. Razão da felicidade racional, de saber a definição do teu eu. Ser feliz por se conhecer. Obrigada, meu Pai, por me dar a razão, por eu me conhecer. Por Cláudia Moura. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos! Agora estamos cientes que para desenvolver o raciocínio, meus queridos, é a coisa mais fácil e natural, mas que requer o tempo necessário. Não existe dificuldade e nem sofrimento, diferente da fase do pensamento, porque todo pensador é um sofredor. Porque quem pensa não se conhece, e quem não se conhece padece e desce para as classes inferiores, porque a fase do pensamento já se acabou. Estamos
na fase racional. Está na hora de todos acordarem, porque já sonharam demais. Por sonharem demais, já sofreram demais. Por passarem pelos pesadelos da lapidação, já é hora de acordar, porque passaram a se conhecer para poder acatar o melhor, para acatar o certo, que é o desenvolvimento do raciocínio. É do raciocínio que todos necessitam e não mais do pensamento, porque enquanto pensar estão na classe da lapidação. Mas ninguém se conhecia. Agora que estão começando a se conhecer, é que estão sabendo quem são e o porquê que assim são. Agora estão sabendo de onde vieram e para onde vão. Ninguém sabia o porquê pensava. E nesse estado de desconhecimento de si mesmos, pensavam até que estavam certos. Mas viam que não estavam porque todos sofriam. Quem vive certo vive bem e não mal. O comando do raciocínio está no mundo racional e o comando do pensador está com a vida que fez a sua vida e que fez tudo para alimentar a sua vida. A natureza é a dona do pensamento. Os que necessitam ser mais lapidados estão sendo comandados pela dona do pensamento, pela dona do pensamento magnético. Transmite um pensamento lapidador para lapidar o animal que tem mais necessidade de ser lapidado. E muitos até acabam destruídos por essa lapidação, por ser muito forte essa lapidação. Por ninguém se conhecer, achavam que o pensamento fosse de sua propriedade, pensando assim ser proprietário daquilo que não fez. Como se o pensamento fosse feito por quem está pensando, fosse feito pelo pensador. O pensamento é o mecanismo animador pelo qual a natureza rege os seus feitos, rege as suas ferramentas para que elas façam aquilo que a natureza desejar. O raciocínio é de cima, do mundo racional, e o pensamento é aqui do chão. Foi criado para a lapidação do animal racional, para depois de maduro poder ser regido pelo raciocínio. E a fase para essa meta final é essa em que estamos vivendo. Por isso é que a natureza está permitindo aos pensadores avançar para a fase racional. Porque essa já era a meta evolutiva do animal racional. Se fosse um processo artificial, então haveria uma grande demora e muito sacrifício, muita luta e muito sofrimento para se alcançar. Mas por ser uma coisa natural, chega naturalmente no seu verdadeiro estado de ser. Se fosse artificial, teria uma infinidade de obstáculos e de impossibilidades.
Mas não se trata de artifício, se trata do verdadeiro natural de todos. Assim, pensamento, regência do chão, do animal, e raciocínio, regência de cima, regência racional de evolução supercósmica, do mundo de cima, do mundo racional. O desenvolvimento do raciocínio é rápido, mas como eu já expliquei, meus queridos, também não é da noite para o dia. Os imprudentes querem plantar hoje e já colher amanhã. Plantam uma semente de mangueira hoje e em poucos dias já querem que a mangueira esteja dando frutos. Isso, os imprudentes, que começam a ler hoje, a se desenvolver hoje e já querem estar desenvolvidos e prontos amanhã. Né? Isso é com o decorrer do tempo. Alguns estão ainda tão atrasados que nem chegaram perto do cheiro, mas já se julgam estarem prontos. São os imprudentes, os convencidos, porque existem loucos para tudo. São os precipitados, que já querem ser o que ainda estão longe de ser. Então tem os vaidosos, que não têm bem ainda o conhecimento de cultura racional e surgem aí com esses absurdos, né? De serem o que ainda não são. Então começam a mentir, a dizer que é o que não é, a querer ser melhor que os demais, porque tem gente para tudo. Esses assim que procedem dessa forma, eles na verdade eles não têm o verdadeiro conhecimento de cultura racional. Caso tivessem, eles procederiam diferente. Esses são verdadeiros aventureiros que querem embromar os demais, os que ainda são iniciantes de cultura racional. Só não podem embromar, meus queridos, os que já têm de verdade o conhecimento de cultura racional. Esses eles não embromam. Para os iniciantes, para os principiantes que ainda não têm o conhecimento completo de cultura racional, os embromadores, eles se apresentam dizendo que são aquilo que não são. Os embromadores não têm conhecimento de cultura racional e cometem esse crime contra si mesmos, para depois sofrerem as consequências de seus erros absurdos. Isso acontece porque em todos os meios aparece de tudo. Tem os bons, e onde estão os bons, também estão os maus. Os maus se aproximam. Os maus se aproximam para ver se tem oportunidade de explorar os bons. Por que isso? Porque há gente para tudo. Por isso há os bons e há os maus. Os maus são os doentes e os bons são os sadios. Nem todos são bons e por isso existem os bons e existem os maus. Onde estão os bons se apresentam com
com aparência de bons, para agir de acordo com as suas intenções, procurando meios e modos de atingirem os seus objetivos torpes. E os iniciantes, que ainda não possuem o conhecimento de cultura racional, muitas das vezes vão se deixando levar pelas lábias desses farsantes, desses doentes, que de cultura racional não conhecem coisa nenhuma, mas se faz de muito entendido e muito compreendido para poder adquirir simpatia e se tornarem simpáticos, e daí preparam os seus golpes e as suas mentiras. Isso se dá em todos os meios. É muito comum, porque onde estão os sadios, os bons, também estão os doentes mentais, com aparência de bons. Esses doentes mentais são desequilibrados, mas aparentam ser equilibrados. Mas tem sempre os grandes conhecedores sadios de cultura racional que se mantêm na sua postura correta, racional, e trata de procurar curar os doentes para salvá-los. Porque todo doente é preciso paciência e muita paciência para poder curar ele. Como estão vendo no mundo inteiro, todos são praticamente doentes. Por isso o desequilíbrio é muito grande. É traição, é corrupção, intrigas. O desequilíbrio está estarrecedor em todos os meios, e o meio racional não escapa disso. Não escapa desses doentes com aparência de sadios. Mas com paciência todos se salvarão, por a salvação ser para todos, para os sadios e também para os doentes. Os doentes, com o tempo, vão ficando bons. Depois de ficarem bons, começam a dizer: é verdade, tiveram muita paciência para me curar, porque eu era mesmo desequilibrado demais. Mas até que enfim eu estou me sentindo curado. Hoje eu sou um racional mesmo, mas no princípio eu era um bicho mau mesmo. E assim são muitos, porque tem os sadios e tem os doentes. Tem os iniciantes bons e tem os iniciantes de cultura racional doentes. Mas com o tempo necessário, os doentes ficarão restabelecidos de suas doenças. Eles também ficarão bons, ficarão curados. E depois arrependidos de suas ideias no início. E assim todos se salvarão, porque todos ficarão curados, restabelecidos de seu estado iniciante anormal. São doentes devido aos efeitos da degeneração, deformação e poluição. São defeitos da própria natureza degenerada, deformada e poluída, e que, por assim ser, é a causa de todos serem diferentes uns dos outros. Diferentes em tudo, em tamanho, em cor, em sentimento, em procedimento,
Mas com o tempo, que tudo precisa tempo, virá a cura desses males degradantes e desagradáveis. A infelicidade desses doentes é o não se conhecer. Passando a se conhecer, começa o tratamento. Mas enquanto ainda são iniciantes, encaram o conhecimento racional com outros propósitos e não o de se desenvolver racionalmente. Depois de se conhecer de verdade, então é que fica completamente curado. Vou lembrar vocês agora, meus queridos, de não esquecerem de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar esse programa com seus amigos, com seus parentes, de compartilhar nos grupos. Cliquem no sininho para poderem estar recebendo as notificações dos programas ao longo da semana. Bem, meus queridos, agora vamos para o nosso momento musical. E logo após a música retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Atenção pro que eu vou lhe dizer. Melhor é viver pro bem, sem se importar com o fim, porque Deus é por nós. E depois que você acordar, verá que é bem melhor viver para um bem maior. Faz as pazes comigo, porque eu te quero, amor, porque eu te quero bem, porque eu te quero mais, pra sempre. Amanhã eu quero estar com você. Quero ver o sol nascer, quero ver o sol brilhar, sentir cheiro de flor, te abraçar sobre a areia do mar, te beijar sob um céu azul, passear com seu corpo nu e depois mergulhar. É que eu te quero, amor, é que eu te quero bem, é que eu te quero mais, pra sempre.
estar com você. Quero ver o sol nascer, quero ver o sol brilhar, sentir cheiro de flor, te abraçar sobre a areia do mar, te beijar sob um céu azul, passear com seu corpo nu e depois mergulhar. É que eu te quero, amor, é que eu te quero bem, é que eu te quero mais, pra sempre. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Agora, meus queridos, é que estão sabendo que o pensamento foi criado pela natureza para a lapidação de suas ferramentas, que somos nós, animais pensadores. Se não sabiam o porquê pensavam, também não podiam saber de forma nenhuma o que realmente é o raciocínio. Então, falam em raciocínio porque a natureza, que é a dona do pensamento, transmitiu no pensamento do pensador que todos tinham raciocínio. Então se precipitaram achando que o raciocínio já estava em funcionamento. Tratavam o pensamento lógico e racional como sendo raciocínio, mas não é. O raciocínio só pode ser ativado pela energia de sua origem. E na fase do animal racional, que é a fase do desenvolvimento do pensamento, o raciocínio estava paralisado. A fase do raciocínio só teve início a partir de 1935. O raciocínio é da voz suprema de cima, do mundo racional, e o pensamento é do chão, é do animal racional, desenvolvido para o progresso da matéria, para a lapidação do animal racional. Se o raciocínio funcionasse na fase do pensamento, na fase de animal racional, já há muito que estariam em contato com o mundo racional. Adiantaram-se em pensar que havia raciocínio ativo na fase do pensamento, mas não tinha. Cada processamento na sua fase. O pensamento na fase de animal e o raciocínio na fase racional. O animal, se tinha um pensamento melhorzinho, melhor um pouquinho, já tratava logo de dizer: eu estou raciocinando. Como se conhecesse o que é o raciocínio.
estamos no meio de uma mudança de fase. O fim da fase de animal racional para o início da fase racional, que é a última fase de evolução dos racionais que se deformaram em matéria. Essa é a fase da ressurreição do habitante do mundo racional, que nessas transformações todas ficou materializado na forma de máquina do raciocínio. Então, o raciocínio é o vínculo que todos têm com a eternidade, com o primeiro mundo. Por isso, todo animal racional tem as índoles de perfeição e de eternidade. Ninguém gosta de ser um defeituoso e muito menos mortal. Mas essas índoles não estão ligadas a essa natureza. Porque nessa natureza nada é perfeito e tudo tem um fim. Então essas índoles, elas estão ligadas ainda à nossa origem perfeita, de onde viemos. São a sensibilidade racional que nós temos ainda com a origem. O raciocínio é a identificação com o mundo racional. É o que nos diferencia dos outros animais, porque já existíamos antes de sermos animais e o restante não. Passou a existir em razão da deformação. Por isso temos o pensamento evoluído e somos os únicos com capacidade de raciocinar. O corpo de energia racional, ele se encontra latente e materializado na glândula pineal, no istmo do mesencéfalo, dentro aqui da cabeça de todos. Então, o raciocínio, ele não é um pensamento lógico. Ele é uma glândula. O cérebro é dividido em duas partes e processa o pensamento e a imaginação. A imaginação foi desenvolvida pela energia magnética e o pensamento foi desenvolvido pela energia elétrica. Mas o raciocínio, que é o verdadeiro dono da vida, por ser ele a causa do animal racional, ele só pode se desenvolver com a energia da origem, que é a energia racional. A máquina do animal racional, ela é privilegiada em relação às demais, justamente por causa do raciocínio. Mas o raciocínio ainda não está no comando. Ainda está aguardando o seu desenvolvimento. Um lado do cérebro é voltado para a arte, para o abstrato, e o outro para a lógica, para o concreto. A parte mais imaginativa, que é ligada à arte, é a magnética. Essa é a parte mais irresponsável, é a parte mais pensante é a mais responsável, que é a elétrica. Agora, o raciocínio já é outro comando. É o vínculo racional que se materializou e o seu desenvolvimento já é a sua reestruturação para voltar a ser o que era na origem. Um ser racional
puro, limpo e perfeito. É por isso que os neurônios do cérebro, eles se comunicam através de impulsos elétricos. Todas as ideias são processadas pelo campo elétrico e magnético. A primeira parte do cérebro a se desenvolver foi a imaginação e a segunda foi o pensamento. Agora estamos na fase do desenvolvimento do raciocínio, da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Quando as pessoas passam a se conhecer, o raciocínio ele é acionado. Ele desperta automaticamente e passa a se desenvolver de forma rápida. O pensamento, meus queridos, foi evoluído pela natureza devido ao abandono do alfabeto astrológico para atender o desejo de progresso da matéria. Mas os artifícios que foram criados pelo pensamento geraram uma ilusão tão grande que passaram a julgar que na matéria está o bem da humanidade. Se na matéria estivesse o bem da humanidade, a humanidade toda vivia bem e não mal. O progresso da matéria é o progresso do mal. E por ser do mal, é que todos são sofredores. A matéria foi feita para ser usada, meus queridos, mas de um modo diferente desse que o usam. A matéria, ela foi feita para ser usada a essência da matéria. Porque a essência é racional. Agora, tem a parte bruta da matéria, que é a parte do mal. Então, essa parte é que progrediram. A parte bruta da matéria foi que evoluíram, devido à invenção dos primitivos que inventaram o alfabeto artificial para desenvolver a parte bruta, que foi o motivo de desenvolvimento dessa parte, que é a parte do mal. Então a matéria tem duas partes, a do bem e a do mal, a essencial e a bruta, que é a causa do sacrifício de todos. E daí o sofrimento e a multiplicação sempre em ruínas. E as ruínas envolvendo todos. Então, meus queridos, se tornou um progresso de maravilhas aparentes. E por isso, essas maravilhas não correspondem à vida humana. Porque se essas maravilhas correspondessem, todos viveriam maravilhosamente muito bem. Mas, com esta evolução da parte bruta da matéria, tinham mesmo que ser vítimas de sua brutalidade. E no ser vítima de sua brutalidade, é a causa de serem sofredores e o sofrimento ser um dos maiores brilhantes do mundo. Porque cada qual sofre à sua maneira, sofre do seu jeito, do seu modo,
e todos sofrem. Se fosse um progresso maravilhoso, a vida de todos seria uma maravilha e não um mar de espinhos. É a ilusão que vem cegando todos. E todos cegos de olhos abertos, meus queridos. Vendo e sentindo aí a contradição do progresso de matéria que nunca correspondeu ao bom viver e à felicidade de todos. Tudo isto por não conhecerem a natureza. Porque se conhecessem, iriam progredir a parte boa, que é a parte da essência, a parte que corresponde, que é a essência da matéria. Porque a essência, ela é racional. E o que é racional é pureza. E a pureza corresponde ao bem e à felicidade de todos. Mas por progredirem a parte grosseira da matéria, é que quanto mais procuram acertar, estão sempre por acertar, sempre multiplicando os desacertos. Mas como não sabiam o que fazer, nem saber o que dizer, viviam progredindo a brutalidade, a parte bruta e grosseira, para sofrer as consequências desse seu progresso, um progresso monstruoso, que só poderia trazer o sofrimento de todos. É por isso que não há quem não sofra. Tudo isto, meus queridos, por estarem iludidos ainda com a matéria. Ficaram obsedados pela matéria, embriagados pela matéria. E por estarem fanatizados, a ambição e a ganância é que impera. Um fanático não sabe o que diz. Então, diz o fanático, um grande progresso maravilhoso. Estamos num grande progresso de maravilhas. Agora digo eu, que maravilha! Todos sofrendo, todos penando. Que boa maravilha, hein? Agora, se todos estivessem felizes e contentes, e o progresso correspondesse, se não houvessem sofrimentos nem tormentos, então estaria constatada as maravilhas. Mas falam em maravilhas e o sofrimento da humanidade contradiz todas essas maravilhas. Se fossem maravilhas de verdade mesmo, todos viveriam maravilhosamente muito bem. Mas as maravilhas estão só no nome dos fanatizados pelo mal. Maravilhas aparentes. Por isso, por si mesmo, todas elas se destroem. Por isso todos se acabam e tudo se acaba, provando que isso é uma maravilha de destruição de si mesmo e de tudo. Tudo isto porque a mente estava fechada para o raciocínio puro e cristalino. A mente estava fechada para a parte do bem, mas para a parte do mal estava aberta. E por isso estavam aí progredindo o mal à procura do bem, sem nunca encontrar o bem, ficando tudo na esperança e no sonho, por não estarem trilhando a estrada do bem, por estarem trilhando somente a estrada do mal.
então não podiam encontrar o bem no mal. E o mal imperando aí para o sofrimento e a destruição de todos, e todos sendo vítimas do mal, sufocados de uma maneira tal, a ponto de muitos não aguentarem mais de tanto sofrer, de muitos desejarem até a própria morte aí, por não estarem aguentando a carga de sofrimento constante dentro dessas maravilhas. Tanto que uns preferem até morrer do que viver. Preferem morrer do que sofrer tanto. Essas é que são as maravilhas. As maravilhas são o sofrimento e o tormento da humanidade. Com o alfabeto de astrologia que desvirtuaram no passado, já estava tudo resolvido, meus queridos. E se tivessem seguido por ele, já estavam todos há muito tempo no seu verdadeiro mundo de origem. Não estavam passando por essas dificuldades, não. Mas por uso do livre-arbítrio, que todos são livres para escolher, muitos para dar expansão às suas vontades, aos seus ideais, aos seus gostos. Então, uns tantos inconformados com o alfabeto de astrologia, que regia corretamente para terem ainda mais liberdade, começaram a idealizar outro alfabeto que lhes dessem uma liberdade maior, para fazerem o que bem entendessem, inclusive o mal. Então, assim, meus queridos, foi que inventaram o princípio do alfabeto artificial. Com o progresso desse alfabeto, surgiu um progresso totalmente fora do natural, daquele que a natureza tinha dado. A origem do artifício, o progresso das artes, idealizado pelos que queriam dar expansão aos seus gostos, e esse progresso, por ser contra a natureza, por ter sido desenvolvido por vontade própria e não pelo caminho natural, causou a extinção daquela civilização. E os remanescentes de novas gerações, não sabendo o que fazer por estarem desligados do alfabeto de astrologia, então começaram a copiar dos escombros das civilizações destruídas justamente os métodos que levaram aquela civilização à ruína. Seguiram pelo mesmo caminho. Adotaram como método de vida a expansão, que é o alfabeto artificial. Mas isso se deu, meus queridos, muitas eras depois do extermínio daquela civilização. Então foi encontrado nas ruínas os métodos do alfabeto artificial. E daí começaram os estudos se baseando naquele alfabeto. Então adotaram uma herança maldita do desenvolvimento do mal, de extermínio daquela civilização, que se fundamentava em práticas até diabólicas, porque prosperava o mal, desenvolvendo uma energia má, que é a energia magnética, como fonte de poder. As novas gerações herdaram, e daí, com o tempo, formando um grande alfabeto. Daí surgiu o latim, o grego
e o hebraico, e daí surgindo alfabetos artificiais, que o resultado do artificial é a multiplicação do mal. É por isso que tudo vai mal, porque o mal por si mesmo se destrói. Então veio o confinamento, o extermínio dessa civilização por meio de um progresso inoperante para o bem e operando sempre para o extermínio dos progressistas. As ruínas do mundo já vêm de muito, pelos excessos dos abusos que sempre deram maus resultados. Porque tudo tem limite. Dentro do limite, tudo certo. Fora do limite, tudo errado. Mas não quiseram se limitar. Uns tantos se mantiveram ainda dentro do alfabeto astrológico no passado. E outros tantos não. Optaram por uma vida sem limites e irresponsável. E por isso abusaram da liberdade que tinham. E o resultado é este que está aí. Os que se mantiveram na linha da natureza evoluíram e alcançaram a pureza e a perfeição. E os que abusaram da liberdade estão aí à beira do abismo e da inconsciência do seu próprio ser. Viraram seres brutos e degenerados. Muitos viraram monstros. E por isso o sofrimento está aí. E cada vez mais sofrimento. E os castigos da natureza. Assim, meus queridos, a fase do pensamento serviu mesmo somente para lapidar aqueles que ainda não tinham entendido profundamente a nulidade da vida da matéria e que acabaram se sujeitando a um sofrimento desnecessário, porque já poderiam estar todos de volta para a eternidade. Mas agora, com a fase racional, todos já estão bastante escaldados e com uma visão menos encantada das maravilhas do nada. Resta agora ler e reler com persistência para alcançar o quanto antes a sua liberdade dos grilhões da matéria. Bem, queridos amigos do programa Nova Era, chegamos ao final de mais uma edição. Se você ainda não é inscrito nesse canal, para se inscrever é fácil. O botão para se inscrever está logo abaixo do vídeo e ao lado dele tem um sininho. Clique no botão de se inscrever e clique no sininho. Ao clicar também no sininho, você irá receber as notificações da estreia de novos vídeos. Então, peço de novo que não deixem de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e parentes e de comentar. O comentário é sempre muito importante para esse canal. E também não fiquem tristes pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era,
a natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.